é a questão de acabar com as deliberações, né? Isso aí atrapalha muito o nosso trabalho. É tanta deliberação que todo ano aparece na escola que os diretores perdem mais tempo lendo deliberações do que se preocupando com a questão do próprio ensino. Olha agora, por exemplo, deliberação 11. Eu tenho que explicar por que o aluno não aprendeu. Né? Eu senti essa mudança porque em 10 anos de Paraná, apesar de ter sofrido muito com Jaime Lerner, aquele terrorista bandido, né? E só amenizou um pouco quando entrou o Requião, e agora volta de novo o PSDB lá no Paraná, e veio outra desgraça também, a gente sofreu muito. Né? Então, nessa questão, é que eu gostaria de sugerir se haveria uma mudança. E olha que nós temos lutado pela filosofia há mais de 10 anos. Estamos nessa caminhada junto com o Aldo. E lá no Paraná tivemos a ajuda também da Universidade Federal, que nos acompanhou nessa luta incansável. Muito obrigado. Juliano de São Paulo. Bom dia a todos. Eu me inscrevi para falar um pouco sobre a minha felicidade e a importância desse encontro. Né? Não é pouca coisa, a gente está com esse auditório lotado, a gente está com a presença do Gianazzi aqui e estamos legitimando um projeto de lei que pode mudar a história da educação do Estado de São Paulo. Pode ser uma vitrine para o Brasil e uma vitrine para uma concepção de educação que é uma concepção emancipadora de educação. Né? Eu queria falar que esse projeto de lei que visa implementar a filosofia no ensino fundamental tem que ser muito bem discutido. Ainda bem que o Gianazzi abriu, né? Porque tem um ponto no projeto de lei que diz sobre que o professor tem que ser graduado especificamente em filosofia. Né? E eu a priori concordo com isso. Né? Eu acho que, assim como todas as outras disciplinas, o professor tem que ser graduado em filosofia para a gente cada vez mais galgar o nosso espaço dentro das escolas, dentro das faculdades, dentro das universidades, e para cada vez mais valorizar uma coisa que já deveria estar, desde antes da ditadura militar, incluído dentro do currículo, né? Só que foi retirado. Então, nós estamos pedindo nada mais. Né? Nós estamos pedindo uma coisa que é nossa por direito, que é o ensino de filosofia, que deveria ser o básico, pelo seu caráter multidisciplinar. Né? E por ser um instrumento revolucionário dentro da escola, né? Como eu falei ontem. Né? Na filosofia, todo mundo dá aula aqui, a gente sabe que a gente briga cotidianamente contra o senso comum, contra as superstições e contra toda essa ideologia, né, que domina muitas vezes as nossas salas de aula, inclusive a sala dos professores. Né? Só que a gente também faz essa briga na sala de aula e na sala dos professores muitas vezes. Né? Então, eu acho que é de extrema importância, né, mas eu queria ressaltar que essa luta não é só uma luta acadêmica, né, essa é uma luta ideológica. Nós estamos lutando contra os leitores da Veja, contra os eleitores da Veja e contra os eleitos da Veja. Né? Contra aqueles que são eleitos pela revista. Nós estamos numa luta que é uma luta que mostra que existe um espaço para ser construída uma educação de verdade. Né? E não é à toa que é o Gianazzi que está tocando essa luta. Sempre quando é o Gianazzi que está tocando uma coisa, a gente sabe que é uma coisa boa, porque o Gianazzi está em todas as lutas por educação que eu vi até hoje, que na cidade de São Paulo ele está. Né? Então, é muito importante a gente ressaltar isso, que não é uma luta puramente acadêmica, não é uma luta puramente por mercado de trabalho, né, e por reconhecimento, mas é uma luta política. Né? É uma luta de concepção de educação, que é uma concepção de educação que vai contra uma concepção tecnicista de educação, que é o sistema objetivo de ensino, por exemplo, né, que vai contra uma concepção de educação que é uma educação que prepara para o mercado de trabalho, que prepara para o vestibular, mas não prepara para a vida. Então, essa luta é uma luta muito, muito importante. E a gente tem que ressaltar essa magnitude dessa luta para continuar lutando na escola, na sala de aula, na sala dos professores e também politicamente, né? Sabendo quem é que toca essas lutas, quais são os parlamentares, quais são os políticos, quais são as pessoas que querem de fato mudar a nossa realidade, que lutam por um salário melhor, que lutam por uma carreira, né, e tudo mais. Então, era isso que eu queria deixar. Arley, São Paulo. Bom,
Eu, diferente de muitos aqui, não vou citar filósofos, vou tentar fazer uma fala bem simples, até porque para a gente saber qual que é o nosso papel, não só aqui hoje, mas também na vida. Né? A gente conseguiu lotar o auditório aqui, e eu concordo com o companheiro que disse aqui, que se a gente tem que usar a maldita apostila, que seja uma apostila construída pelos professores, por aqueles que estão na sala de aula. Em relação à Profesp, eu acho que a gente tem um trabalho enorme pela frente. Por quê? Concordo plenamente com o projeto de lei do Genase, porque a gente sabe que o Genase foi exatamente o que o Juliano falou. Quando ele coloca o dedo, transforma em ouro, né? Digamos assim. Mas é uma coisa muito séria, porque o Genase conseguiu, por exemplo, meia entrada aqui em São Paulo para os estudantes de cursinho. Né? É um cara que está em todas as lutas pela educação. Então, apesar de concordar com o projeto de lei, nós, enquanto a Profesp, enquanto professores, e muitos aqui que eu vejo da oposição na POSP, a gente tem que lutar por algo maior, que é a questão da progressão continuada. Não adianta a gente ter filosofia no ensino fundamental se a gente continuar com esse ensino que é qualquer coisa que a gente sabe como é que é. Os alunos chegam para nós, lá no primeiro ano do ensino médio, achando que é festa, achando que é... E a gente sabe que tem muito professor que, por conta do maldito bônus, por conta da meritocracia, acaba aprovando aluno, fazendo qualquer coisa, não dando aula, como muitos já falaram aqui. Então, eu acho que são duas coisas. A questão do papel da Profesp se aliar ao projeto de lei. Obrigado. Hugo. Bom, pessoal, eu pedi essa fala mais para saudar o deputado Carlos Gianazzi e os companheiros da mesa, o Aldo, boas exposições. Eu queria usar esse tempo de fala para fazer justamente um adendo à proposta do companheiro. Eu acho que, às vezes, quando a gente fala que a gente quer sim uma proposta, né, de filosofia construída pelos professores e professoras do Estado, né, pode soar que a gente quer outra cartilha. Não é isso, gente. Novamente, não é isso. Né? Porque essa apostila é também um veículo de uso, né, de desvio de verba pública para empresas privadas. A organização que faz essa apostila é privada. Né? É uma fundação lá que tem né, privada. Então, já que esse dinheiro é gasto com eles, que seja gasto com os professores. Essa é uma luta. E aí, a luta decorrente disso é justamente que nós consigamos construir espaços de formação continuada. Né? Que todo professor possa lá conseguir um espaço para que ele coloque as suas aulas, olha como eu dou aula, eu estou caminhando por aqui, e que a gente possa, na Profesp, conversar mais sobre isso. Né? E aí eu gostaria de fazer uma proposta, Aldo, aproveitando a presença do nobre deputado aqui, de já regimentar esse encontro anualmente, isso a gente vai ter uma mesa depois para tratar disso, né? Mas regimentar esse encontro anualmente, que seja, né, o encontro estadual aqui nessa casa. Né? E eu agradeço o nobre deputado por ter viabilizado isso aqui. Tá bom? Obrigado, gente. Vanderlei de São Paulo. Bom dia. Aproveito o ensejo para agradecer agora pessoalmente, em nome de todos, e o nobre deputado que se faz presente entre nós, que ontem, 1h pouco da manhã, estava postando as fotos do nosso encontro, o vídeo, e não deixei de fazer o agradecimento à pessoa do Gianazzi, diante de mais de 1.000 alunos que eu tenho no Face, o qual foi criado a pedido deles como mais um canal de comunicação. Muito obrigado. Falando em filosofia para criança,
eu sinto tocado no meu caminhar profissional. Inclusive, o meu mestre esteve aqui, né, do Centro Brasileiro de Filosofia, falando de Vargem Paulista, da experiência. Eu comecei em escola particular com essa história de filosofia para criança. A questão do projeto político-pedagógico, também tratado por colegas aqui na frente, é essencial. Qual o objetivo, qual o caminho, como é discutido isso na escola que vai ser implantado. E não podemos deixar, eu deixo aqui como sugestão, essa análise de redes públicas que já implantaram. Além de Santana da Vargem, eu deixo Pouso Alegre, a qual fui efetivo e pioneiro na implantação da filosofia para criança no ensino fundamental. Foi um concurso aberto, para licenciado tanto em filosofia quanto em sociologia, mas para assumir a disciplina, porém com o nome de ética e cidadania. O ruim é quando você chega numa rede assim, não tá, aquela ideia não foi trabalhada e corre-se o risco de se ter uma rejeição. Tinha pessoas muito bacanas, tinha uma antropóloga pela Universidade Federal de Lavras que também entrou nesse concurso e chegou lá tudo a se desbravar. Então, é possível, como diz o Paulo Freire, não podemos deixar de fazer o que podemos fazer hoje e nem podemos deixar de tentar fazer o impossível. Então, eu acredito nisso, mas eu deixo como sugestão observar essas pequenas redes que já estão trabalhando com isso. Tem algumas no sul do Brasil, que no momento eu não me lembro, mas... Ok. E boa sorte a todos nessa aventura, nesse mar adentro. Hudson. Pode falar, Hudson. Bom dia para todos. Eu queria falar sobre o que foi tocado aqui, em parte, quando o rapaz falou sobre a progressão continuada, né, que é praticada no ensino fundamental do Estado. Eu queria propor ao deputado 2 projetos de lei em relação a isso, só que acontece no ensino médio, que são o quê? Mecanismos de aprovação automática, que todos aqui já devem conhecer. O primeiro é o caso da evolução, que quando o aluno ele tira uma nota vermelha e, suponhamos, no último bimestre ele chega uma nota azul, você tem que promover ele por evolução. E do contrário também, se ele começa com uma média azul, mas decai durante o ano, só que isso não é praticado, você poderia retê-lo por involução ou por decadência da nota. Isso, se eu não me engano, esse mecanismo ele vem da LDB. Eu não tenho certeza. Mas isso é do PSOL, né? E no PSOL a gente tem alguns deputados federais que poderiam, talvez não voltar ao que era antes, que é aquele sistema fechado, né? Se o aluno ficasse por meio ponto, ele seria retido. Mas no sistema que você teria que comprovar que o aluno, através de um conselho, que ele realmente evoluiu, que ele realmente aprendeu durante o ano e adquirir o conhecimento necessário para ser aprovado em cada disciplina. E não o que acontece hoje. Hoje a gente vê muitas vezes no conselho, o aluno tirou uma nota azul, você tem que aprovar aí na disciplina. Ok? E o outro caso seria o caso que é o mais escandaloso ainda, que a gente vê na educação, que é o caso da reposição de ausência. Ou seja, compensação de ausência, né? O aluno faltou 60%, 70% de todas as aulas, ele vai lá, faz um trabalhinho, às vezes um trabalhinho sem vergonha, e todas as compensações, ausências são compensadas. E isso acaba o quê? Desmoralizando o processo educativo também. Ok? Só mais um. Concluindo, né? Tem um outro caso também, que seria... agora me fugiu a cabeça. Tem um terceiro exemplo que é escandaloso. Mas depois, se eu lembrar, eu posso passar por escrito? Pode passar. Tá. Ok? Então, vou encerrar minha fala por aqui, para não estender mais. Tá. Aí, assim que eu lembrar, eu passo para o senhor. Tá bom? Na sequência... Bom dia a todos, obrigado.
colocar em abrir 10 minutos, professor Aldo, e aí o professor Carlos, deputado Carlos, fala na 5 minutos, Aldo? E aí o professor Gianazzi fala no final que ele pode estender um pouquinho mais, lembrando que nós vamos ter o almoço para retornar às 14 horas. Também não podemos ficar até às 13h30, porque vocês sabem parlamentar como fala, né? Não é verdade? Aldo. Não, veja, eu não vou me atrever a tentar responder grande parte das perguntas aqui, porque cada pergunta dessa, na verdade, dá para se realizar um encontro sobre ela. Tal é a profundidade e a necessidade de aprofundar esse debate das mais variadas perguntas apresentadas. Mas eu queria aproveitar esse tempo que tenho para dizer o seguinte, chamar atenção sobre a nossa responsabilidade e os desafios que nós temos pela frente. Tem muitos companheiros que acham que a filosofia já está resolvida. Não está. Vocês vão ver agora, no final do ano, a caixa de maldades que eles começam a mandar para a Assembleia Legislativa, para o governo federal, tá certo? A conta-gota, aqueles projetinhos que incidem diretamente sobre a vida de cada um de nós. Presta atenção. Os dados do CAPES dizem o seguinte, uma entrevista da Chauí. 2009 indica que há pouco mais de 31 mil professores de filosofia atuando no país. Deste, apenas 25% tem formação específica. Portanto, segundo a instituição, atualmente seriam necessários quase 110 mil professores para atender a demanda nas escolas públicas. E esse dado é um desafio que nós precisamos entender. Porque eu entendo também que a filosofia, embora estamos diante desse problema da necessidade de 110 mil professores, esse é um dado de 2009. Não acredito que isso tenha mudado. Talvez tenha piorado. Porque muitos professores ingressaram, eu conheço São Bernardo, e não aguentaram o debate, o trancão na sala de aula e pediram exoneração. O que eu quero dizer com isso? O desafio está posto. Bom, falta professor, como bem disse alguns colegas aqui, e como substituir esses professores, e a Professo está propondo que se estenda para o ensino fundamental. Claro, não tem problema nenhum, uma coisa não inviabiliza a outra, muito pelo contrário. E é acertado esse debate da luta, do projeto que nós solicitamos ao Gianazzi de apresentar sobre a implementação da filosofia no ensino fundamental. Estou dizendo isso porque eu tenho experiência própria do nível do aluno. Por exemplo, meu filho, os meus 3 primeiros filhos, os filhos estudaram na escola pública. O último filho meu, nós colocamos na escola particular. Na 5ª série, ele teve filosofia. O debate, o diálogo com ele, em relação às questões extremamente importantes, é diferenciado. Porque ele tem pré-requisito, ele tem elementos filosóficos que facilitam o debate. Diferentemente daquele aluno que chegou, antigamente era uma aula no 3º colegial, agora não, nós conseguimos, junto à secretaria, pelo menos que assegurasse o mínimo. Bom, nesse quadro do CAPES, nesse dado do CAPES, o que diz a Marlena Chauí? Ela diz o seguinte, essa meta, é impossível atingir essa meta dos 110 mil professores a curto prazo, talvez, ela diz aqui, talvez para 2020. Há 2 coisas a evitar e ela recomenda. Primeiro, evitar distribuir as aulas de filosofia aos não graduados em filosofia. Introduzir o ensino à distância para suprir a falta de professor. Ela diz que isso deve ser evitado. Eu estou lendo a entrevista da Chauí. 2, o que seria recomendável
ela diz: admitir como professores alunos que estão concluindo a graduação, isto é, que estão no último ano ou no último semestre do curso, com compromisso de supervisão de alguns docentes universitários. E ela diz que essa experiência, ela participou dessa experiência quando era estudante. Mais do que isso, não dá para concluir todo o raciocínio. Então, veja o tamanho do desafio que nós temos e a importância da Profesp, e a importância da nossa participação nas regiões. Mais do que isso, a importância de apresentar uma perspectiva de diálogo nacional. Nesse sentido, eu propus, para concluir, nós estamos propondo, isso é uma proposta, inclusive, que tem anuência da diretoria da Profesp, que, dando continuidade, uma luta travada no primeiro encontro nacional de filosofia, no AMB, que foi em 2007, nós estamos propondo que o Coletivo Nacional de Filosofia, criado com toda a precariedade que foi criado, e que no Estado de São Paulo ficou para mim o professor Celso Torrano dar encaminhamento. Nós assim o fizemos em 2008, no encontro da CNTE. Lá, inclusive, apresentamos proposta em plenário, que no primeiro momento teve acordo, mas depois romperam o acordo. Mas nós estamos entendendo que não dá para a Profesp ficar isolada no Estado de São Paulo sem ter um diálogo nacional. Nesse sentido, nós estamos propondo que organizemos aqui uma comissão de 5 ou 7 companheiros para, no primeiro quadrimestre de 2013, organizarmos uma plenária nacional para viabilizar uma associação de professores de filosofia e filósofos do Brasil. A exemplo do que nós estamos fazendo no Estado de São Paulo, que tem sido extremamente importante e tem tido uma repercussão importante. Estamos colocando isso porque, de vários estados, pessoas daquele coletivo têm ligado para a gente e falam: olha, em São Paulo nós percebemos que a luta pela filosofia, pela manutenção da filosofia, tem evoluído, diferentemente de outros estados, que os professores estão com muita dificuldade e a precarização é muito grande. E mais, a Profesp, que tem um estatuto que foi apresentado com muita debilidade, hoje a Profesp está diante de uma realidade que precisa ser adequada a esse estatuto. Então nós estamos propondo que as coordenações regionais, que hoje nós, de certa forma, existem em algumas regiões, de que elas sejam incorporadas ao estatuto nosso, da Profesp, de fato, e tem toda uma forma de incorporar isso, e de que também nós possamos organizar, pelo menos a cada 3 meses, uma reunião do que nós estamos chamando de uma coordenação regional da Profesp. Porque não podemos ficar apenas nos encontrando do jeito que estamos nos encontrando, de vez em quando, nesse caso, uma vez a cada 2 anos, através desse encontro. E temos que, inclusive, evoluir no debate, como tem sido a preocupação nossa em São Bernardo do Campo. Nós achamos que, enquanto de que a filosofia, assim como as demais entidades, nós até vamos continuar insistindo no debate do abono do ponto. Mas nós não podemos condicionar o nosso conteúdo, o nosso debate, as nossas propostas, a nossa preocupação de transformação a esse expediente que a qualquer momento pode ser rompido. Em São Bernardo do Campo, a coordenação regional tem feito reuniões permanentes, independentemente do abono de ponto, que nós sabemos que é um facilitador. Nós sabemos disso. Mas nós queremos nos organizar para além disso. Porque nós sabemos que essa é uma prática que existe nas outras cidades. E, por último, quero dizer o seguinte, assim como disse o velho Marx, nós achamos o seguinte: ao filósofo não basta, ou não deve apenas contemplar, no debate dele com Feuerbach, o mundo. Nós estamos acrescentando, é necessário organizar para transformar. Não cabe ao filósofo apenas transformar o mundo, mas é preciso organizar
essa transformação que nós almejamos. É isso. Obrigado. O Carlos Gianazzi. Bom, antes de iniciar aqui, tentando responder algumas perguntas, algumas considerações, eu gostaria de dizer duas coisas. A primeira é que anunciar a presença do professor e escritor Edson Gabriel, que está aqui entre nós. Tem dezenas de livros escritos, muitos deles traduzidos em outras línguas. Edson Gabriel, trabalhou com Paulo Freire e nós temos a honra de tê-lo no nosso mandato, não só como chefe de gabinete, mas como uma espécie de embaixador do nosso mandato aqui na Assembleia Legislativa, um educador que faz parte da história da luta em defesa da escola pública, gratuita e de qualidade, sobretudo do magistério público. Obrigado, Edson, pela presença, e dizer que ele, salva de palmas, o Edson Gabriel, que ajudou na verdade, ele que elaborou o projeto de lei. Aliás, todos os projetos que nós apresentamos aqui na Assembleia Legislativa pelo nosso mandato são formulados por ele. Eu brinco com os outros deputados, dizendo que o único mandato que tem aqui um escritor elaborando os projetos de lei é o nosso mandato, né? Eles ficam morrendo de inveja, logicamente. Pessoal, mas olha, e a outra questão, Aldo, é para vocês da organização. Às 14h30 nós vamos iniciar o pequeno expediente, que é a sessão plenária aqui da Assembleia Legislativa, com a cobertura da TV Alesp. Se for possível, eu faço um convite a vocês irem, pelo menos durante 5 minutos na abertura, para eu registrar a presença, para vocês serem filmados e filmadas, para fazer um registro também, né, da presença de vocês aqui no plenário. Não sei se isso atrapalha a mesa, 14h30. 14h30 seria na abertura do pequeno expediente. Algo rápido, 5, 10 minutos, só para fazer o registro, né, de que vocês estão presentes aqui, ocupando os espaços. Eu estava vindo para cá agora, lá no espaço Juscelino Kubitschek, estava tendo uma sessão solene com a Polícia Militar. Vocês viram que está cheio de pessoal da PM aí. Então, aqui todo mundo ocupa o espaço, aqui é da população. Então, a PM ocupa o espaço, então, os filósofos estão ocupando também. Então, é importante que vocês registrem a presença lá no plenário também, além de estarem registrando aqui. Fica o convite aí para a organização. Se for possível, lá eu estarei presente, eu vou anunciar a presença de vocês e dizer qual que é o objetivo desse encontro, desse primeiro encontro aqui. Também, tem vários debates aqui acontecendo ao mesmo tempo em vários auditórios. Então, é importante que vocês também ocupem esse espaço institucional. E eu esqueci só de falar uma coisa, pessoal, que foi... Oi? Quem? Não. Eles estão agora terminando um evento que está sendo aqui promovido pelo Major Olímpio, que é um deputado aqui do PDT, um deputado estadual, logicamente. Pessoal, então vamos lá, olha, algumas questões aqui colocadas, algumas considerações, não necessariamente perguntas, são semelhantes. A questão do currículo, que foi levantada aqui pelo José Hélio, o Fernando levantou essa questão também, um pouco talvez a Rita, né? Por exemplo, o Hélio colocou aqui a questão do risco de nós perdermos a filosofia, da saída da filosofia do currículo escolar. Eu acho que, nesse momento, isso não